Graças a Jesus, amados, aqui é irmão Renato, canal Hora Teológica, voltando aqui com mais uma dica de livro, uma dica interessante. E hoje tem um livro aqui polêmico, irmãos, muito polêmico, mas muito bom, até para esclarecimento de algumas interpretações teológicas aí. Mas antes, como é comum, né, irmãos, dar aquela curtida no canal, tá, se inscrever, acionar o sininho das notificações e divulgar o trabalho, já que nós estamos aqui praticamente há uma semana, né, sem fazer um vídeo, mas por algumas questões aí de falta de tempo também, mas graças a Deus, que aprove a Deus, né, nos dar esse tempo para a gente voltar aqui e retornar com uma obra assim especial para apresentar para vocês, ok? Vamos ser rápido, vamos ser breve. E a obra é essa aqui, ó. Até gravei aqui, marquei algumas páginas. Salvação e soberania. Olha que livro, uma abordagem molinista. Isso aqui do autor Kenneth Kifley, da editora Sal Cultural. Uma editora assim que tem trazido alguns bons trabalhos, né? Também é uma editora, editora, se não me engano, acho que ela é wesleyana, arminiana, tá? E por que, irmãos? Por que esse livro aqui? Temos poucas obras falando sobre interpretação molinista. Às vezes tem um certo preconceito, por quê? Porque o molinismo, ele nada mais é que uma interpretação teológica que vai fazer uma certa ponte entre o arminianismo e o calvinismo. Um certo preconceito por causa que foi elaborado, né, na Contra-Reforma Católica, né, em resposta à Reforma Protestante por Luís de Molina, que era um jesuíta, um padre jesuíta. Então, mas só pelo fato de ser um padre, não é pela questão de termos que descartar, é mais uma interpretação para colaboração e não para anular outra visão teológica, até porque todas as interpretações elas têm suas falhas, né, irmãos? Então, assim, é um livro bastante interessante para a gente conhecer um pouco mais, até porque temos poucos materiais traduzidos com essa interpretação aqui. Então, a gente começa assim, ó. Ele vai falar aqui uma defesa do Roses, né? Lembrando interessante que o acróstico, né, a sigla do arminianismo clássico é o FACTS, né? F-A-C-T-S. A tulip no calvinismo e o roses, né, as rosas no caso, para o molinismo. Sendo que outra interpretação que não tem esse tipo de acróstico é o luteranismo. Então ele começa aqui no capítulo 1, o caso bíblico do molinismo. O 2, será que Deus deseja salvar a todos? 3, a depravação radical. 4, a graça obstinada. 5, a eleição soberana. 6, a vida eterna. E 7, a redenção singular. Deu para perceber que tem algumas coisas aqui que parecem um pouco com o calvinismo, mas divergem um pouquinho. Mas eu marquei algumas coisas interessantes aqui. Ele vai apresentar aqui o que é o molinismo. Olha isso. O calvinismo tem pelo menos três, ele vai dizer aqui, né, 3 dilemas, para ele começar a colocar a tese dele em comparação. Primeiro, reconciliar a divina e soberana eleição de indivíduos com o desejo genuíno de que todos sejam salvos. 2, aderir a um sistema de soberania que é determinístico sem acabar culpando Deus pela queda de Adão. E 3, ser fiel à expiação limitada e graça irresistível, enquanto se afirma que o Evangelho é uma oferta genuína a todas as pessoas. Ele vai debater aqui que realmente há uma grande divergência, né? Vai falar do calvinismo aqui, na questão de soberania divina e responsabilidade do homem. Ou seja, quando ele vai falar sobre a queda de Adão aqui, eu até me lembro uma vez que eu fui até um tanto maltratado, irmão, uma vez com uma pergunta que eu fiz, só por questão de saber como a pessoa interpreta dessa forma. A queda de Adão, ele vai citar justamente isso aqui no livro. Se a queda de Adão é determinada, então por que Deus daria a ordem para Adão não comer do fruto? E se Deus dá a ordem para Adão não comer do fruto, então por que no seu íntimo ele desejou que Adão comesse? Porque se tudo é determinado, então que o que Adão comeu do fruto foi determinado por Deus. E isso faz, na visão molinista, né? Não estou falando aqui, na visão molinista, de que Adão, ou seja,
Adão seja não responsável pela sua própria queda, mas sim Deus, porque Deus determinou. Então, olha só a questão. Isso é debate que já dura séculos, né? Aí ele vai explicar aqui o que é o molinismo. O nome segue seu primeiro proponente, Luís de Molina, 1535 a 1600, um padre jesuíta do século XVI. O molinismo afirma uma noção vigorosa do controle divino e afirma igualmente a liberdade humana. Ele vai falar aqui que essa interpretação teológica ela não anula a soberania divina, e alguns pontos que eu li aqui, irmãos, é realmente interessante. E ao mesmo tempo também não vai anular a responsabilidade, uma certa liberdade que o homem tem de fazer suas escolhas, até porque ele é responsável pelos seus atos. E ele vai colocar isso aqui em pauta. Se o homem vai ser julgado pelos seus próprios erros, então que erros são esses que o homem é responsável se Deus já determinou que ele já fosse realmente um pecador, que ele já vivesse nos seus erros? Assim, é muito dilema que ele vai contrapor aqui. Aí ele vai falar aqui sobre a questão se Deus deseja a salvação de todos, irmão. Olha só. Parece que existem 4 possibilidades disponíveis para nós. Primeiro, o universalismo afirma que, apesar das aparências presentes, eventualmente todos serão salvos, seja nesta vida ou na próxima. É o grande problema também que vai falar aqui na questão que ele vai tocar na expiação limitada, né? É que os calvinistas hoje eles usam o termo agora expiação definida, né? Ou redenção particular. Mas ele vai falar da questão se a expiação, o calvinismo fala se a expiação fosse realmente ilimitada, no caso se o sacrifício fosse por todos, necessariamente todos teriam que ser salvos, só que não é isso que acontece. Então tem uma grade aqui que ele vai colocar de explicações. Ele vai falar sobre graça obstinada. Ele vai explicar os 5 pontos dessa interpretação teológica do molinismo. Essa graça obstinada, ela parece um pouco com a graça resistível, né? Tem um pouquinho de diferença, porque ele vai falar que Deus realmente prepara o homem enviando a sua graça. Aqui só que o molinismo não usa o termo graça preveniente, né? A graça que vai preparar o homem para receber a sua palavra, receber a salvação. No caso, ele vai fazer com que, através dessa graça, o homem possa ter a sua mera liberdade momentânea restaurada, né? A sua liberdade vai ser restaurada momentaneamente para lhe dar capacidade de escolher receber a salvação, receber a palavra ou não. É muito parecido também com a questão do arminianismo, né? Bom, mas olha só, é um livro que é necessário dar uma olhada realmente, entendeu? Até para a gente não ter essa questão de pré-julgamento, porque é interessante você ver outras posições teológicas e confrontar uma com a outra. Olha só, quando ele vai falar sobre vida eterna, ele vai falar sobre a perseverança dos santos, vai fazer a comparação. A perseverança dos santos é o tópico, né, do P, Perseverance of Saints, do acróstico da tulipe do calvinismo. E no caso aqui, ele vai colocar como um acróstico E, que é vida eterna, que é o comparativo com a perseverança dos santos. Ou seja, ele vai falar aqui que na perseverança dos santos há uma certa diferença, que Deus ele dá a graça para perseverar no calvinismo, aos seus eleitos, no caso. No molinismo, aquele que já é eleito, ele praticamente ele já tem embutido a perseverança. Olha que coisa. Então, Deus ele não vai dar a perseverança já vem embutida já e ao mesmo tempo, essa perseverança ela existe no molinismo, só que ela é trabalhada de forma diferente. Ela já vem embutida já através da graça quando o crente é realmente salvo. Então a perseverança ela já faz parte desse pacote, vamos dizer assim. Então, vale a pena
Não é bom que nós tenhamos um certo preconceito porque é uma interpretação que foi usada na Contra-Reforma de um jesuíta. Não. Até porque, se for olhar em cada ponto de interpretação, a gente vai ter pontos aí como, por exemplo, ele vai falar que do calvinismo, às vezes usa a questão do mistério, né? Quando chega a ter um certo ponto e às vezes aquela interpretação ela fica um pouco difícil de se lidar. É o caso do problema do mal. Né? Como é que Deus vai decretar algo que ele mesmo já disse para não fazer? E daqui a pouco ele no seu íntimo, né, que é a vontade revelada, a vontade oculta, como é que se lidar com isso? O arminianismo também tem seus pontos falhos também, é a interpretação humana, né? Não é a interpretação bíblica, não é a própria Bíblia, é a interpretação que o homem dá através, em cima do texto bíblico. E também nós temos aqui que não é falado, né, comparado, é o luteranismo, que deixa à margem essa explicação porque ele acha que os desejos, a mente que é de Deus, que é inescrutável para estar explicando, isso só refere à vontade divina de Deus. Isso não cabe ao homem chegar a explicar racionalmente como Deus trabalha a salvação de cada um. Então eu acho que o luteranismo também é outro ponto que tem que ser observado. Mas, irmãos, isso aqui é a questão do molinismo, é um livraço, tá? Vale a pena você dar uma olhadinha realmente nessa outra interpretação aqui, ok? Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Fique com Deus e um abraço.